E aí, véi, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar trazendo um quadro, pode ser um quadro novo aqui pro canal, que vai ser o Back to Basics. É basicamente a gente quebrando algumas coisas, alguns conceitos para quem quer aprimorar esse lado mais básico, mais simples, mas que é super importante para você ter uma fundação mais sólida para poder fazer trabalhos mais consistentes de mixagem, masterização e etc e tal. E eu confesso que é uma coisa que eu não tenho muita familiaridade assim, mas eu vou me esforçar para poder trazer esse tipo de conteúdo de uma forma que agregue para vocês e que não fale nenhuma merda. Então, se você curtir esse vídeo, já deixa seu like aí. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve nesse momento. Dá um feedback pra gente, o que você achou desse formato novo. Se o pessoal curtir a ideia, achar massa, que agregue pra caralho, a gente vai tornar como se fosse um quadro mesmo aqui do canal. E depois de um certo tempo vai ter bastante material da hora, assim, nesse aspecto mais básico, pra quem estiver começando, já começar bala. Demorou? Então deixa nos comentários aí se você curtiu o nosso videozinho. Sem mais delongas, então, vamos começar o vídeo pelas preliminares. And I go back to black. Vamos começar falando do tema do vídeo de hoje, que vai ser sobre balanço na hora da mix. Como você fazer um balanço de volume da hora, para você conseguir ter espaço para poder operar dentro do contexto de mixagem sem clipar as coisas, sem ficar tudo cagado. Como você pode fazer isso com um método que funciona em várias situações, em vários contextos diferentes, em vários estilos diferentes. Como que você pode se guiar do ponto de vista do seu ouvido para poder atingir esses resultados, tá ligado? E é isso, eu vou misturar um pouco de feeling, que no caso é o ouvido, com um pouco de método, que é uma coisa importante para sempre quando você tiver uma dúvida, você pode se ater a esse mecanismo, com um pouco de princípio. Eu acho que vai ficar uma coisa bem da hora, assim, bem didática para quem foi acompanhar aí. Então, beleza, vamos começar pelo ponto zero do vídeo. Qual que é o ponto zero do vídeo para você começar a fazer um balanço de mixagem da hora? Para esse vídeo específico, tem três pontos zeros que eu mencionei um pouquinho antes, que é a questão do método. Qual que é o método que a gente vai se ater aqui? É o método do VU. O que é esse método do VU? A gente vai pegar um VU meter, como esse aqui da Waves, a gente vai botar ele no master e a gente vai fazer com que, conforme você vá subindo os elementos da sua mix, o contexto geral dos elementos somados, eles no master girem ali em torno de 0 dB VU. Esse é o método. Eu vou explicar um pouco mais sobre daqui a pouquinho. A questão do feeling é em relação ao seu ouvido. Então, depois que você fizer esse primeiro ponto do master e um outro ponto também nos canais individuais, você vai tentar entender qual que é a intenção de cada elemento dentro desse contexto de mixagem. O que você quer, por exemplo, fazer com o seu 808? Você quer que seu 808 fique mais em que lugar na sua mixagem? O seu kick fique mais em que lugar? E assim por diante. Então é uma questão de ouvido, é uma questão de feeling, é uma questão de arranjo. E o ponto número 3 é a questão de princípio, que é tentar entender o que o volume traz em questão de ideia dentro da sua mixagem. Geralmente tem muito a ver com a questão de profundidade, com uma coisa que está mais à frente ou está mais atrás. Então, ponto zero é entender esses 3 princípios, beleza? Ok, botando a mão na massa de verdade agora, vamos começar pelo primeiro ponto, que é o método do VU. Por que eu gosto de fazer esse método do VU? Porque ele costuma me dar um bom espaço para poder fazer coisas dentro da mixagem sem eu clipar. Então isso é bem importante, você conseguir subir os seus volumes de uma forma que ainda sobre espaço para você trabalhar em cima, com uma equalização, com uma compressão, uma saturação, etc e tal. Se você sobe as coisas sem muito critério, você pode acabar sem esse espaço, e sem esse espaço fica difícil você atingir alguns objetivos dentro do seu contexto de mixagem. Tem gente que fala que é interessante você deixar em 0 dB VU porque o sweet spot dos plugins, a maior parte deles, principalmente os que simulam equipamentos analógicos, é em 0 dB VU, mas particularmente para mim tanto faz essa questão. Eu costumo fazer isso no master porque realmente depois de subir tudo e botar ali perto do 0 dB VU na soma, eu costumo ter um bom espaço para poder trabalhar ainda dentro da minha mixagem, pelo menos ali uns 7 decibéis. Isso é bacana. Então vamos ver isso na prática. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar os elementos mais altos dentro da sua mix, e você vai subi-los primeiro, na parte mais alta da sua música. Por quê? Porque, pô, se você vai pegar os elementos mais altos na parte mais alta, por inferência, muito provavelmente nada vai passar em relação a dB peak daquilo, sacou? Então é sempre importante você pegar esses primeiros elementos quando você estiver subindo. Então aqui eu vou selecionar a minha bateria e o meu 808. Vamos começar pela bateria, pelo kick e pela caixa. Então vamos botar um loopzinho aqui e vamos subindo. Beleza. Aqui a gente já pode botar o segundo princípio que eu falei também, que é a questão do ouvido.
eu pode começar a trabalhar em relação ao clap e depois em relação ao 808. Nessa música em específico, eu tô mixando um beat que vai ser posto num vídeo do YouTube para poder gerar uma venda, por exemplo. Então, eu quero dar enfoque em coisas que vão chamar mais atenção de quem for comprar esse beat ou quem for usar esse beat de forma free, etc e tal. Para isso, e tendo também o estilo que a gente tá mixando aqui em questão, que é uma coisa mais trap, tá ligado? Eu quero deixar o kick mais na frente, eu quero deixar o clap um pouco mais atrás. Então, eu vou tentar deixar o clap atrás do meu kick. O kick vai ficar um pouco mais aqui, o clap vai ficar um pouco mais aqui. Então, do ponto de vista de volume, eu quero deixar o clap um pouco mais baixo. Então, vamos se ater isso quando for subindo aqui o nosso clapzinho. Beleza, aqui é um ponto que eu achei legal. Se eu subir um pouco mais, eu vou sentir que o clap tá um pouco mais à frente, e se eu botar um pouco mais baixo, parece que o clap sumiu. Então aqui pra mim tá tranquilo. O snare, ele tem um volume muito próximo ali do clap, então eu vou botar uma coisa mais ou menos próxima também. Depois já subiu o hi-hat. Sempre lembrando desse princípio, aonde você quer botar esse elemento dentro da sua mixagem, do ponto de vista de volume, em relação a ele ficar mais à frente ou mais atrás. O hi-hat eu quero que ele fique entre o clap e o kick. Eu não quero que ele fique muito na frente, tipo assim. Nem muito apagado, tipo assim. Quero que ele fique presente, mas até pra pessoa não cansar muito o ouvido dela, não fique tão cortante assim no ouvido. É um elemento muito agudo, ele fica muito alto, ele fica fadigante, tá ligado? Pro ouvido da pessoa. Eu vou botar esse outro hi-hat que tá um pouquinho... É como se ele estivesse dando um reforço pro hi-hat principal. Vou botar um pelinho mais baixo, pra na soma dos dois não ficar uma coisa também muito fadigante. E basicamente é isso. Vamos ver até agora quanto que isso tá ali girando no meu VU. Eu ainda não tá girando perto de zero, mas eu preciso lembrar que eu vou acrescentar ainda outros elementos. Vou acrescentar o 808, isso vai somar e muito provavelmente deve levar ali perto do meu 0 VU. E se não levar, só faz um ajuste fino, soma um pouco mais de volume ali nos seus elementos individuais, de forma que você consiga chegar o mais próximo possível de forma natural ali daquele 0 VU no seu mix bus, beleza? Vamos subir o 808 agora. E que, de novo, é importante a gente lembrar da questão do feeling, a questão do ouvido. Eu não quero necessariamente que esse 808 fique mais à frente do meu kick. Eu quero que realmente o kick seja o elemento de destaque. Então, eu vou botar o 808 à frente do meu clap, porque ele é um elemento importante para quem for ouvir, sentir o impacto, sentir aquela coisa tipo, caralho, beat foda. Mas eu não quero que ele tire esse impacto do kick. Até porque ele não é um 808 que tem muito ataque. Ele é mais impacto e menos ataque, digamos assim, se é que isso faz algum sentido. Então, se eu botasse ele mais à frente, tipo assim... Ele tira esse impacto, ele tira essa força desse ritmo do beat, tá ligado? Que o kick tá me dando. Então, eu preciso botá-lo um pouquinho atrás do meu kick, mais à frente do meu clap, porque em termos de arranjo, em termos de importância, ele é mais importante para esse impacto no ouvinte do que o clap. Eu vou botá-lo um pouquinho mais à frente dele e um pouquinho antes do meu 808. Que já costuma ser uma coisa legal, porque eu ainda vou trabalhar em cima desse 808, ele deve ficar um pouquinho mais alto, assim como o kick também. Mas reparem que tá ali batendo em torno de 0 dBVU quando a gente acrescenta esse 808, e conforme a gente for acrescentando outros elementos aqui dentro da nossa mixagem, esse volume deve ficar por aí. Ele deve vir um pouquinho mais aqui perto de 1, um pouquinho menos de 1 talvez, mas sempre girando ali em torno de 0. Então, começar levantando a sua mixagem, tendo esse ponto de partida do 0 dBVU, ele é interessante por isso. Que a gente costuma ter um espaço aqui, ó, bom para poder começar a trabalhar na nossa mixagem. Então, conforme eu fui acertando aqui o 0 dBVU,
O dB peak ele estava girando em torno de menos 10 decibéis. Então eu tenho 10 dBs para poder trabalhar aqui dentro da minha mixagem antes de atingir meu ceiling digital e eu precisar começar a comprimir com um limiter ou um clip ou qualquer coisa do tipo meu sinal, sacou? Então isso é bem interessante. E geralmente vai ficar em torno disso mesmo, em torno de uns 10, em torno de menos 12, então os menos 7 dB peak vai chegar aqui esse sinal usando esse métodozinho aqui do VU no Mixbus. Eu acho muito interessante a gente utilizar esse método, é um bom ponto de partida para você que não sabe muito bem por onde começar. Começa dessa forma, bota um dBVU no seu Mixbus e vá subir nos elementos mais graves não, vá subir nos elementos mais altos, no momento mais alto da sua música e procure estar ali girando em torno de 0 dBVU. Você vai ter um espaço da hora para poder trabalhar na sua mixagem a partir daquilo. A segunda coisa que é importante a gente ressaltar é a questão da intenção. Você precisa entender o que cada elemento está fazendo na sua música. Não necessariamente pegar uma cartilha assim e falar, o kick tem que ser não sei quantos dB peak, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não existe isso. Você precisa usar os seus ouvidos para poder fazer esse tipo de balanço. Porque o balanço que você for estabelecer aqui vai ter tudo a ver com a intenção, com o arranjo que você recebeu, o que você compôs, o que você produziu, etc e tal. Então, o elemento musical, o elemento artístico, estético aqui é de suma importância quando você estiver levantando a sua mixagem. Então, sempre procure entender isso antes de começar a levantar as coisas de uma forma meio aleatória, mesmo que você siga esse método, beleza? Então, é uma coisa importante ressaltar. Uma outra coisa de estrutura de ganho em relação a volume, que é interessante a gente falar aqui também, é sempre para você se ater, sempre não, eu não vou usar esse termo, sempre é foda, porque sempre vai vir, aí sim, sempre vai vir um filho da puta que vai escrever no comentário alguma coisa de, mas não sei o que, sempre, então eu não vou falar sempre, mas em boa parte dos casos, se não for a sua intenção, é interessante você conferir o nível de entrada do seu sinal no seu insert e o nível de saída do seu sinal no seu insert, para você garantir que se você não quiser, viu? Filha da puta, vou comentar aí. Se você não quiser, garantir que você não vai estar clipando esse bendito desse canal, beleza? Vamos supor que eu tivesse recebido as tracks desse jeito aqui, ó. Beleza, além de eu ter diminuído pra caralho o meu headroom aqui no master, perdi 6 decibéis ali. Se a gente for reparar nos mirrorzinhos aqui do Ableton, tanto de entrada quanto de saída, eu tô ali muito próximo do meu ceiling de 0 dB full scale aqui nesse canal. Não é uma coisa que eu quero. Eu quero ter margem para poder continuar trabalhando uma equalização, uma compressão, se for necessário. Enfim, eu preciso de espaço para poder operar dentro desse canal. Então, principalmente com esses elementos mais ampliados, tipo beat, como a gente está trabalhando aqui, sempre não. Porra, não vou falar sempre. Mas na maior parte das vezes, a não ser que seja a sua intenção, procure deixar os seus mirrorzinhos aqui controlados. Então, no máximo ali, pegando no amarelinho, se sua DAW tiver esse esquema de amarelinho, verdinho, vermelhinho, os caras sim. Aqui no Ableton eu acho que não tem. Mas sempre com um bom headroom para você trabalhar, com uma boa margem de dinâmica para você trabalhar no seu insert e para essa soma ser bem trabalhada também no seu Mixbus. Então, abaixa essa porra aí desse sample. Se você não tiver uma DAW que tenha essa regulagem de ganho no clip, não tem um clip gain, bota um plugin de utility para você fazer esse controle de ganho, seja aumentar, seja diminuir, mas a maior parte das vezes vai ser diminuir, para você, se não for sua intenção, clipar o maldito desse canal, na entrada ou na saída, beleza? Pode trazer os artefatos que você não quer, pode trazer um clipping que você não deseja, que vai sujar o teu som, vai ficar uma porra, tá ligado? Então, a maior parte das vezes você atém a isso. Bom, e é mais ou menos isso, assim, o balanço de uma mixagem dentro de um contexto digital, ele é bem simples, não é pra você complicar muito essas coisas, sabe? É você saber o que você tá fazendo, é você entender a intenção da música e de cada elemento, e é você, caso você não queira, não clipar os seus canais individuais e ter uma margem para poder trabalhar dentro dos canais individuais e dentro do seu contexto de mixagem geral. Então vamos continuar seguindo essa pegada aqui, continuar subindo a nossa música e ver onde a gente vai parar aqui.
Então, beleza. Eu peguei esse exemplo aqui desse beat porque ele tem menos elementos, mas a lógica não muda. Se você tiver mais elementos para poder acrescentar, você vai seguir essa ideia. E o que eu pensei aqui para esse sample de piano principal e para esse sample complementar de piano? Esse sample de piano, como ele é o único elemento harmônico, melódico desse beat, eu quero que ele tenha um certo destaque, mas eu não quero que ele esteja à frente, como eu falei, nem do meu kick, nem do meu 808. Então eu vou botar ele ali em relação ao meu palco sonoro entre esses elementos, mas de forma que ele fique destacado. Ele vai ficar no centro, ele tem algumas coisas ali no estéreo também, mas a maior parte da energia vem do centro desse sample. Então eu quero que ele fique com um volume que dê um destaque, mas que não encubra esses outros elementos que são mais importantes nesse contexto dessa mixagem. E esse segundo sample, que é um sample complementar de piano, eu quero que ele fique um pouco mais baixo, porque ele realmente é um detalhe para poder fortalecer a ideia do sample original. Então, ele não precisa ficar destacado pra caralho, ficar bem na cara do ouvinte o tempo inteiro. É aquele detalhe para poder trazer aquela diferenciada no som, tá ligado? É pra poder dar aquela atenção nos momentos certos, para as partes certas desse beat, entendeu? Então, eu não quero que ele fique na frente o tempo inteiro. Quero que o piano fique mais à frente, o sample principal fique mais à frente, e esse sample secundário venha só de levinho nos momentos certos, para poder causar uma impressão na pessoa, tá ligado? E como a gente viu aqui, a gente tem... Eu gosto desse mirror aqui do Ableton, é uma mini dica aí extra. Esse mirror do Ableton, na maior parte das vezes, ele tende a ser mais conservador, então ele indica aqui um valor que, comparado a outros mirrors, é mais alto, o peak dele aqui. Sei lá, se às vezes ele tá marcando aqui menos 10 dB, geralmente num outro mirror, ele vai estar marcando menos 10.5, menos 11, uma coisa assim, tá ligado? Então eu gosto porque me faz ter ainda mais cuidado, ainda mais segurança de não estar clipando nada, se não for a minha intenção. Reparou ali que ficou mais ou menos naquela mesma margem que a gente tinha antes, de menos 10, menos 9.5 dB, então é uma margem boa aí. Se eu precisar subir o meu volume, se eu precisar ter mais volume, no digital é super de boa de você fazer isso. Você vem com o seu fader aqui, levanta, pode ser no master, você pode subir o fader no próprio insert do seu canal, eu posso subir mais aqui, posso subir no clipe, então tem várias formas você pode estar fazendo isso. É bem flexível. Essa é uma das vantagens também que a gente tem nesse aspecto dentro do digital. Se você sentir que está muito baixo, sobe, não tem problema. Isso não vai ocasionar um problema. Não é porque sua mix, no geral, ali está muito baixa, que quando você der um ganho no master ou alguma coisa do tipo, ela vai continuar baixa, vai ficar esquisita, escrota pra caralho. Se você fizer as coisas com um balanço da hora, um propósito da hora, quando você subir pro volume que você acha que é adequado para aquele som, vai ficar tudo manais. Demorou? E, rapaziada, tem algumas coisas adicionais que a gente pode pensar quando for balancear uma mixagem. E são coisas que eu particularmente não faço, mas fica de dica aí, caso vocês queiram testar, caso vocês acham que gere um resultado da hora, produtivo para suas mixagens, fiquem à vontade. Uma delas é você fazer esse método VU para todos os canais e aí você regular o seu ganho de saída para ele poder bater 0 dB VU no Mixbus. É meio complicado assim falando, mas na prática fica mais fácil. Como assim? Então eu vou pegar aqui, antes de qualquer processamento, eu vou pegar e botar um VU e aí eu vou pegar aqui o meu som, pré-fader, digamos aqui, e vou fazer com que o meu insert aqui, antes de qualquer processamento, esteja batendo em 0 dB VU para todos os elementos da minha mixagem. E aí depois de todo mundo estar, digamos assim, normalizado em 0 dB VU, eu vá aqui no meu fader e abaixo faça esse balanço para poder conseguir o 0 dB VU no meu Mixbus. Qual que é o motivo das pessoas às vezes recomendarem isso? É o lance do sweet spot digital, principalmente para plugin que simula equipamento analógico. O pessoal fala que o sweet spot digital é 0 dB VU, então se o seu som antes de entrar na sua cadeia de sinal tá batendo 0 dB VU, você tá no ponto ótimo para poder de funcionamento daquele plugin. Sendo bem sincero, para mim não faz muita diferença, porque querendo ou não, você intuitivamente vai adequando esses sinais de entrada e de saída no decorrer da sua mixagem, sem muito esforço, assim, porque é uma coisa, de novo, de feeling, de ouvido. Tipo, cara, isso tá uma merda, tipo, tá comprimido demais, velho. Então você vai lá e, por exemplo, abaixa o input do seu compressor. O tá muito baixo, eu não tô conseguindo, quase não tá movendo ali o VUzinho, tá ligado? Do meu processamento. Você vai lá e sobe. Então é uma coisa meio natural, não é algo que eu grilaria muito, não. Mas fica aí também a sugestão, caso você, tipo, queira ter esse nível de controle, esse nível de rigor aí na sua mixagem. Uma coisa interessante, pode tentar e ver. Deixar nos comentários o que você achou e
se deu bom pra você. Outra coisa que o pessoal também faz de vez em quando é botar esse VU depois do seu processamento do Mix Bus. Para realmente você ter uma margem fodida, assim, dinâmica, principalmente se você for mandar isso para um engenheiro de masterização, ou você for masterizar numa outra sessão, tem um espaço realmente bem significativo. Vamos supor que eu habilitasse aqui o nosso querido Mix Bus God, o Mix Bus mais brabo do mundo, e aí você quisesse que, sei lá, o seu processamento, o seu VU, a sua medição depois do processamento estivesse batendo em 0 dB VU. Não tá porque eu não faço isso, mas seria botar esse VUzinho aqui depois dessa cadeia e objetivar ali bater em 0 dB VU, que aí você estaria tipo na sua master, digamos assim, você estaria enviando para sua master um valor ali com pelo menos uns 10 decibéis nesse caso aqui de dinâmica, sacou? É outra coisa que eu também não faço, mas eu já vi pessoas fazerem, o pessoal às vezes gosta, então fica aí de dica também. E rapaziada, no mais é isso, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com esse tipo de informação aqui para vocês, que principalmente vocês estão começando, saberem fazer esse processo que é de suma importância, mas vocês podem ver que é simples, tanto é que eu mais repeti os termos e os princípios aplicados aqui nesse vídeo do que fiquei falando conceito e coisa nova, sabe? É realmente, principalmente no mundo digital, principalmente para quem mexe com rap, trap, pop, enfim, músicas com estilos e elementos mais digitais, é um processo muito simples. Você não precisa pirar, você não tem uma teoria da conspiração, sacas, de se você não fizer isso, sua música vai ficar uma merda ou qualquer coisa do tipo. É bem simples mesmo. Eu acho que com esses 3 princípios, esse métodozinho do VU para você ter um guia, para poder ter um espaço a mais na sua mix, para você poder se guiar melhor, tá ligado? É uma boa você ter essa questão da intenção, do seu ouvido, do feeling para poder nivelar os seus elementos de uma forma mais coesa. E a questão do princípio de entender o que o volume faz no seu plano sonoro, de elementos mais altos tendem a estar mais à frente, elementos mais baixos tendem a estar mais atrás. É basicamente essas 3 coisas que você precisa para poder fazer um bom nivelamento, para poder deixar esse esqueleto da sua mixagem muito bem feito, de forma muito coesa, de forma balanceada, o mais balanceada possível para aquele projeto. Não precisa pirar muito não, demorou? Então, rapaziada, no mais é isso. Se vocês curtiram o vídeo de hoje, deixe seu like aí, deixe seu comentário. Outros back to basics que vocês queiram ter aqui, se vocês gostaram desse formato, demorou? Tamo junto, até a próxima. Beijo.